E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que estejam bem nesse dia maravilhoso. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero lhe agradecer e desejar as boas-vindas, pois este é o primeiro vídeo do meu canal, esse projeto que é o Politicase. E aí, por que eu estou trazendo esse vídeo? Por que eu estou criando esse canal? Qual que é o meu objetivo? De maneira muito simples, aí já complementando a minha apresentação, eu sou formado em ciência política e, através da minha formação, do acompanhamento do debate público, das discussões dos temas mais quentes assim da semana, eu fui percebendo que, através das análises políticas, seja de política interna, política externa, muitas vezes, claro, tendo seus méritos e tudo, essa análise ela foca nos seus objetivos de entender a conjuntura, mas ela muitas vezes não se aprofunda em conceitos fundamentais da ciência política, o que faz que muitas vezes o grande público acabe ficando meio confuso ou numa abstração de tentar entender alguns conceitos, como por exemplo, o que é a democracia, o que é a polarização, o que é a separação dos poderes, judiciário, executivo, legislativo. Então, muitas vezes a gente tem a percepção desses conceitos, mas a gente propriamente não aprofunda esses conceitos, entende de uma maneira mais, digamos assim, esclarecedora, mais concatenada, para tentar linkar melhor com a nossa realidade e entender o que esses conceitos dizem respeito a esses debates, né? Então, esse é o tema principal desse canal, esse é o objetivo que eu tenho para vocês, que é através dessas discussões que a gente vai trazendo, puxar esses conceitos elementares para trabalhar em cima deles e assim elucidar melhor a nossa compreensão desse debate. Então, meu objetivo não é propriamente fazer uma análise política própria minha ou criar juízos de valores, mas sim, através da minha experiência enquanto cientista político, trazer esses conceitos de maneira mais clara para que vocês próprios tenham a capacidade de fazer suas próprias interpretações e compreensões da realidade política que a gente está vivendo. Então, tendo isso já estabelecido, a primeira coisa que eu quero trazer, o primeiro tema, né, é a questão da soberania. A soberania é ainda mais alinhado a essa discussão da questão do tarifaço que os Estados Unidos estão impondo no Brasil. Então, de maneira muito simplificada, se você não está por dentro do que está acontecendo, ou até está por dentro, mas ainda está um pouco confuso o que está acontecendo e tal, de maneira muito simples, os Estados Unidos impôs uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros. O que isso significa na prática? Que todo produto brasileiro, todo não, né? Mas uma grande maioria dos produtos brasileiros taxados vão chegar nos Estados Unidos com uma tarifa de 50%, que na prática faz com que os produtos brasileiros lá, no mercado interno deles, sejam mais caros, consequentemente, acaba reduzindo a importação desses produtos, fazendo com que as nossas empresas brasileiras acabem tendo um certo prejuízo de comércio no que se refere à venda para outros mercados, principalmente o mercado estadunidense, né? E essa questão da soberania entrou muito em voga, principalmente pelo motivo, ou os motivos, que o presidente dos Estados Unidos teve para fazer essa taxação, né? Onde na carta que ele enviou ao Brasil, comunicando a sua intenção de taxar, ele deixou muito claro alguns motivos políticos, dentre eles a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e por conta disso acaba que, do ponto de vista dos nossos representantes, estaria tendo um ataque à nossa própria soberania. Mas o que é a soberania? Vocês podem estar perguntando, né? O que isso tem a ver? Que ideia é essa que está permeando esse debate? Então, de maneira muito clara, assim, também muito simplificada, a soberania é um conceito mais ou menos moderno que a gente tem dentro da ciência política, e ela a gente pode entender como um poder de mando em última instância, ser o poder máximo do Estado, aquilo que ele tem já consolidado enquanto poder político. E o que isso quer dizer na prática, né? Esse palavreado todo que eu falei. Nas nossas democracias, né, a democracia brasileira, ela é fundada no povo. Então é o povo que detém o poder. Esse poder que faz com que a gente guie a nossa própria vida cotidiana e a nossa vida política. Só que a gente vive uma democracia representativa. O que isso quer dizer? Uma democracia que, através do nosso consentimento, do nosso voto, da nossa escolha, a gente cede esse poder para os nossos representantes para que eles efetivamente o executem. E aí entra a relação de soberania, que nada mais é do que, do ponto de vista tanto interno quanto do ponto de vista externo, o Estado se consolide enquanto essa estrutura que junta todo esse poder dentro do seu aparato. Beleza. Então, soberania tem relação com
poder de mando, quem manda, quem obedece, esse poder é concedido através do povo, por seus representantes. E o que isso quer dizer na prática? Então, eu falei que tem uma perspectiva interna quanto externa, né? Do ponto de vista interno, soberania quer dizer que o Estado tem a capacidade de impor o seu ordenamento jurídico, que é as leis, as regras, os seus princípios, para toda a população em seu território. Então, ele tem a capacidade de fazer todo esse condicionamento da nossa vida por meio das leis, por meio dos princípios, das regras, do ordenamento jurídico, que permeia toda a nossa vida. Então, matou essa questão do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, a soberania se relaciona com a capacidade do Estado de se autoafirmar perante outros Estados. Isto é, ele chegar, né, numa sala de reuniões com os outros Estados e falar, olha, eu tenho meu próprio poder, a minha própria população, a minha própria nação, meu próprio ordenamento jurídico, e conta disso eu tenho minha autonomia perante vocês, então vocês não podem interferir nos meus assuntos da mesma forma que eu não vou interferir no de vocês. Tanto que até na nossa própria Constituição, quando você pega para ler os princípios que regem a relação do Brasil nas relações internacionais, tem essa questão da não intervenção nos assuntos de outros povos. E aí, você já percebe que soberania tem muito a ver com autonomia, independência, capacidade de o próprio Estado governar a sua população, ditar as suas regras, o seu destino. E isso entra nesse debate das tarifas porque, de maneira muito ampla e simplificada, tem-se a interpretação de que isso é um ataque à soberania nacional, do ponto de vista que os Estados Unidos estão tentando impor uma certa conduta na nossa política, do que a gente tem que fazer aqui dentro, com base nas tarifas, né? E aí é uma coisa muito séria, porque isso mobiliza o nosso governo a tomar algumas atitudes, e aí eu não vou entrar no mérito se são atitudes boas ou não, mas trazendo alguma delas, como por exemplo o posicionamento do presidente Lula de não ceder às pressões dos Estados Unidos, e também criar um programa, né, que é o Programa Brasil Soberano, que nada mais é do que uma concessão de crédito e isenção fiscal às empresas nacionais para que elas consigam manter a sua produtividade e não serem prejudicadas por esse tarifaço, né? Então, é um conceito muito importante, o de soberania, para entender esse conflito que está rolando. É um conceito fundamental para se entender, inclusive, o nosso Estado moderno e a nossa relação com os outros Estados modernos, os Estados-nações. E na descrição, galera, se vocês quiserem se aprofundar no tema, verem outros autores, a discussão e a evolução do termo soberania, vou recomendar alguns livros para vocês verem, até mesmo para agregar na sua formação e começar a entender um pouco melhor do que está rolando nessa confusão toda. Então, é isso. De maneira muito simples esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E agradeço novamente a presença e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.